Boa noite a todos. Mais uma vez, satisfação de estarmos aqui, mais uma vez para comemorar os 80 anos aqui da nossa casa, mais uma palestra que durante esse mês de maio estamos todas as semanas realizando. E aí a gente fala assim, como todas as reuniões, uma reunião, nós vamos, antes da pedir licença ao plano maior, para que nós possamos continuar em sintonia com o nosso plano, para que possamos, nesse momento, estarmos entrando para o conhecimento da doutrina espírita, as suas consequências e a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que estamos dispostas a trabalhar para um mundo melhor. Nós pedimos licença que nessa noite, onde comemoramos mais uma palestra dos 80 anos da Sociedade Espírita Beneficente Mínimos, que possamos, em cima dessas ideias, verificando o quanto nós possamos ser úteis. Assim pedimos licença, Deus nosso Pai e amigos espirituais, para iniciarmos a reunião dessa noite. Que assim seja. Bom, dando continuidade, como todos devem se lembrar, em todas as apresentações nós fazemos cada noite, para lembrar os 80 anos, alguma atividade que marcou, né, ao longo desses anos. Então, hoje nós já estaremos falando sobre a mocidade. Então, até, né, o Washington, a gente sempre fala assim, fala da mocidade, o Adonai sempre está na mocidade. Não sai da mocidade. Então, a gente fala que mas é uma satisfação para um trabalho que é muito gratificante. Então, o que é, em rápidas palavras, para lembrar esse trabalho que diz? Esse trabalho que é essa ata aqui, é uma cópia da ata, no dia 3 de maio de 1964, quando oficialmente o Mínimos criou a sua mocidade espírita. Então, foi uma atividade que foi uma reunião, uma formalidade, houve até uma nomeação de uma diretoria, quem foi que pegou ocupações com cargo, diz a ata que tinha mais de 20 jovens participantes, mas que para formar a diretoria formou um determinado grupo. Esse senhor aqui, João Pedro Gevenes, ele foi um dos que, consta na ata, que ele falou sobre a importância do jovem na casa espírita, porque é uma melhor forma de preparação até para o próprio futuro da casa. E nós falamos não apenas o futuro, mas em todos os momentos, né? Mas foi com esse apoio que acabou tendo. Esse grupo aqui, na verdade, não é o primeiro grupo da mocidade, mas é uma das fotos mais antigas que nós temos da época que foi fundada a mocidade. Esse jovem aqui, Agostinho Androletti, de 30 anos de idade na época, ele estava com esse grupo de jovens aqui participando desse, dando todo esse apoio, tudo isso aí, juntamente aos jovens. Tá? Aí a próxima. Não sei, não sei. Ele é o vô da Mendes. Ah, é? Bom, foi bom. O nome dele, você lembra? Como é que ele chama? José Quadrado. José Quadrado? Então que se registre José Quadrado. Bom, então, essa atividade aqui é mais para registrar que havia os momentos com a Semana do Jovem Espírita do Tatuapé, junto com a USE do Tatuapé, na época aí não era nem USE Tatuapé, era a 17ª USE, onde que fazia uma atividade artística como uma forma de melhor confraternização. E a mocidade ganhou essa ideia. Oi, Silvia. Escolheu essa foto só para dizer que você era cabeludo. Pois é, sem usar peruca era eu. Então, fazer o que, né? O tempo. Então, a gente estamos fazendo uma apresentação artística e sempre as apresentações era uma forma de motivar, e isso que criou os laços até de amizade. Então, essa é na mesma outra cena, mas do mesmo trabalho. Só que ela aqui é a Solange Androletti, que com a Magma que participando.
Isso aqui é uma confraternização entre os jovens e a própria casa, a direção da casa. Então havia essa integração. O jovem fazia as atividades, mas juntava o jovem juntamente com os trabalhadores da casa. E esse aqui foi uma festividade de confraternização dos aniversariantes do mês de abril. Então foi uma coisa que jovens de todas as idades. Essa aí é uma outra reunião com o pessoal da mocidade. Então vai ter apenas algumas fotos, apenas para mostrar que algumas pessoas eram o mesmo e outras iam se mudando, né? Então, outro grupo, alguns jovens participando também. Então, não que eu quero estar em todas as fotos, não estou em todas as fotos, mas eu digo assim, eu tirava foto, então o que eu posso fazer, né? Então tem esse daí, tem o próximo. Essa aqui, ó, foi uma gravação do Rádio Festival de Música Espírita. Inclusive, a gente tem a satisfação de estar aqui com o Amorim hoje, que daqui a pouco falamos com ele também, onde teve esse festival de rádio, na rádio com música espíritas. E aí o Mínimos foi um dos que participou nesse local. Acho que é o coral. É o coral. Pode passar. Esses aqui, você vê que tem vários jovens que tinha gente da mocidade, tinha pessoas da casa, de todas as idades, e outros que participaram conosco. Atrás do Agostinho, não é? Exatamente. O pai da Paula aí. Exatamente. Até agregava de outros. Eu estou emocionada quando ele disse. Aqui é a Suzete, quando foi feita a gravação. Então, é o prestígio que o pessoal... E aí... Bom, isso aí é apenas para dar um flash do que a mocidade fez essa atividade. Atualmente a mocidade não está se reunindo, já faz um certo tempinho, desde antes da pandemia que acabou, os jovens se dispersaram e acabou não tendo. Vamos ver se é assim que tivermos mais tranquilidade, possamos fazer o grupo voltar. Tá bom? Bom, sem perder mais tempo, gostaria de dizer que já vamos passar aqui. Hoje nós temos a satisfação de estar aqui com o Antônio Carlos Amorim. Alguns aqui devem conhecer, porque o Antônio Carlos Amorim, além de tudo, de participar muito ativamente no movimento espírita, é uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, seja na própria casa que participa, que é o Centro Espírita Luiz Ismael, até o tesoureiro lá, tem uma participação da USE Ibirapuera, que além de estar como conselheiro também na USE Regional São Paulo e na USE Estadual. Então, são participações que têm um vínculo completo. E eu não posso esquecer que no próprio programa Momento Espírita da Rádio Boa Nova, que é agora o mês de março, que completou 50 anos da realização desse evento, é o programa espírita mais antigo da rádio, não só da rádio, mas que não se tem notícia de nenhum outro programa espírita mais antigo que esse. Então, são 50 anos. A gente agradece muito, tanto ao Amorim quanto à esposa, a Suzete, uma equipe que sempre está com ele, que é o Mauro Espino e outros. Atualmente, nem todos estão participando, mas que sempre deram uma força muito grande e que continuamente, até nos dias de hoje, ainda continua esse programa. Isso que é muito gratificante. Nós tivemos a oportunidade de estar um tempo dando a nossa colaboração e é uma coisa que quem entra não tem vontade de sair, que é tão bom. Não fosse outros motivos, a gente estaria trabalhando junto ainda. Sem maiores delongas, Amorim, eu vou te passar a palavra. Você fica à vontade. Como você acha melhor? Bom, eu só tenho a agradecer o convite. Eu vou procurar ser menos formal, porque afinal a gente é todo mundo conhecido, né? Quem eu não conhecia pessoalmente aqui, acho que você que eu não conhecia pessoalmente, eles ali. Então a maioria aqui nós somos familiares. João, você pode dar um apoio ali, colocar a apresentação? Eu vou fazer essa apresentação, vai ser meio corrido, porque eu acabei levantando uma porção de material e provavelmente não daria tempo de apresentar todo o material que eu preparei.
Então eu já fiz na apresentação, já fiz uma redução, mas mesmo assim vai ser um pouco corrido. Antes de qualquer coisa, eu só quero lembrar que, como o Adonai disse, eu participo do Centro Espírita Luiz Mael, nós completamos 74 anos, vocês aqui estão 6 anos na nossa frente, e sem dúvida, uma casa só consegue completar uma idade dessa se tiver um grupo que trabalhe junto, que aliás é um dos primeiros aspectos que a gente vai tratar aqui. Então você, por favor, passa para a próxima. No desafio que foi passado para mim, que eu entendo assim como um desafio, o tema que a gente recebe para estudar, tinha uma série de pontos, uma série de questões que eram apontadas para serem respondidas, uma série de desafios mesmo. Então a primeira questão é: o que fazemos nesses tempos pode ser considerado sustentável? E aí eu estou lembrando, né, que em termos ambientais, hoje em dia se fala muito em sustentabilidade. Então, em termos ambientais, todo mundo sabe que a gente tem que usar os recursos de maneira adequada, tem que fazer a correta disposição de recicláveis, dos inservíveis, tudo para que o nosso meio ambiente físico se mantenha adequado para nós todos, não apenas nós aqui, mas quem está fora do centro também. E no centro especificamente, eu entendo que a sustentabilidade, ela se refere à distribuição de tarefas, de responsabilidades e de possibilidades. Porque quando a gente oferece uma tarefa para alguém, no centro espírita, a gente não está oferecendo só um encargo, a gente não está oferecendo um sofrimento para a pessoa, a gente está oferecendo uma possibilidade. Quando eu comecei no centro espírita, e assim como muitos de vocês era pequenininho, muito embora eu continue pequeno, mas eu era mais pequeno ainda, como se diz em Portugal, eu fui levado pelos meus pais. E depois, aos poucos, a gente vai assumindo determinados compromissos. Na hora, quando a gente pega um compromisso, a gente fala: puxa, me deram esse negócio para fazer, isso aqui é difícil. Só que quando a gente completa o serviço, a gente olha para trás e percebe que aquilo permitiu que a gente aprendesse alguma coisa. Então é a isso que eu me refiro, as possibilidades a todos os membros. E, obviamente, respeitando, né, um ambiente fraterno e as posturas legais. Porque, por exemplo, o presidente ele pode até delegar uma porção de tarefas para uma porção de pessoas, mas o presidente é o responsável legal pela casa. Então não dá para a gente fazer uma coisa anárquica. Não precisa ter presidente, não precisa ter secretário, porque precisa ter um presidente que vai ter a responsabilidade de coordenar o trabalho, não mandar em tudo, mas coordenar. Vai ter o secretário, porque você precisa ter documentos em ordem, precisa ter um secretário que organize isso, precisa ter um tesoureiro e assim por diante. Vamos para o próximo, por favor. Isso acontece, viu, João? Não fica nervoso não, viu? E aí, eu lembrei que nós estamos, neste ano, comemorando 160 anos do lançamento do livro Viagem Espírita em 1862. Quem acompanha o Momento Espírita já teve a oportunidade de ouvir a gente falar sobre isso. E nesse livro, no final da descrição da viagem propriamente dita, Kardec colocou um projeto de regulamento para as casas espíritas, para os grupos espíritas. Mas antes disso, para que ele pudesse fazer isso, a gente precisa saber o que é espiritismo, né? Então a gente anda por aí, às vezes a gente vê umas placas, Templo Espírita de Umbanda e outras coisas parecidas ou piores. Então vamos lá, o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, compreende todas as consequências morais
que dimanam dessas mesmas relações. Muito bem. Se nós entendemos isso, a gente pode ir lá para o projeto de regulamento dos grupos e pequenas sociedades espíritas que está no livro Viagem Espírita, em 1862. Se você quiser, eu meto o dedo aí, viu? Posso? Olha que interessante, esse projeto, Kardec coloca da seguinte forma: os abaixo assinados, tendo resolvido constituir um grupo ou sociedade espírita na cidade de qualquer cidade, porque ele estava viajando à França e ele entregava cópias desse regulamento, desse projeto para as pessoas nas várias cidades, então cada um preenchia lá a sua cidade, sob o título de grupo ou sociedade de, cada um punha o nome que queria, ajustaram as seguintes disposições que deverão ser aceitas por toda pessoa que ulteriormente dela quiser fazer parte. Aqui já tem um negócio muito interessante e muito importante. Kardec coloca que a organização da sociedade, ela parte do princípio de que todos debateram isso antes de começar. Ou seja, não é alguém que senta numa escrivaninha e fala: eu vou fazer uma sociedade espírita deste jeito que eu quero. Não, não é assim. Antes de começar, as pessoas têm que se conversar, se ajustar, de modo a se obter um projeto de conjunto, em comum. Ainda há pouco eu falei que essa casa só subsiste, só sobrevive, porque tem um grupo que está junto. Então, ele aqui descreve que o objetivo da sociedade é estudar a ciência espírita, que tem a ver exatamente com aquilo que a gente viu naquela definição do livro que é o Espiritismo. A sociedade declararia os princípios formulados em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Por que ele coloca desse jeito? Porque isso é em 1862, e nós só tínhamos o Livro dos Espíritos, que já tinha tido a primeira edição em 57, a segunda em 1860, depois 61, e o Livro dos Médiuns tinha sido lançado em 1861. Então eram os dois livros que existiam. E nesse ponto ele já está deixando, digamos assim, meio na sombra o que é o Espiritismo, que tinha sido lançado antes também, o Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas e outros textos, né? A própria Revista Espírita, ele não cita aqui. Isso é a base filosófica e a base prática, científica. Dessa maneira, ele coloca de maneira muito clara que o centro espírita é aquele que estuda espiritismo e não outras coisas. Então a gente pode gostar muito de pintura, a gente faz na nossa casa, aluga um salão e vamos lá juntar pessoal para fazer pintura. Pintura, não estou falando em nada mediúnico, estou falando pintura. A gente pode fazer teatro de qualquer coisa, junta um povo para fazer teatro, aluga um galpão e faz estúdio para treinar teatro, tocar música. No centro espírita nós vamos fazer aquilo que for relacionado diretamente com espiritismo. A gente não vai trazer aqui para fazer uma apresentação de teatro, nesse lugar bacana que tem até iluminação, para fazer um teatro que fale sobre materialismo. A menos que esse trabalho que fale sobre materialismo é para contextualizar a posição espírita sobre o materialismo. Concorda? Olha, eu estou falando, eu sou muito falador. Então, se vocês quiserem fazer qualquer contribuição, qualquer correção, fiquem absolutamente à vontade, por favor. Aliás, a casa é de vocês, né? Não é minha. Olha que interessante, naquela época, quando Kardec fez essas viagens e apresentou esse projeto, ainda estava-se numa fase da doutrina espírita em que estavam sendo construídos os conceitos. Ele ainda estava escrevendo os livros que nós consideramos hoje como fundamentais. Então ele propunha que as casas, os grupos espíritas, eles tivessem uma atuação muito objetiva. E para isso era preciso que as pessoas, para participar dos grupos,
antes de começar, eles dessem provas de que conheciam o Espiritismo. Pelo menos aquilo que já estava, digamos, assentado naqueles 2 livros que ele apresentou. E mais, ele diz que toda pessoa que preencha as condições exigidas pode ser admitida sem distinção de culto ou nacionalidade. Interessante isso, né? Quando ele fala em que não deve haver distinção de culto, é porque as pessoas podem ser católicas, protestantes, muçulmanas, budistas, seja lá o que for, e podem se interessar pelos fenômenos espíritas do aspecto científico e das consequências filosóficas e morais, sem que elas deixem de ser budistas, protestantes, católicas, ou seja lá o que for. Portanto, o Espiritismo, no olhar de Kardec, não tem um objetivo religioso. O objetivo do Espiritismo é moral. E essa moral se aplica a qualquer um, até mesmo a materialistas, porque se refere à moral, portanto, à ética. Vamos mais um. Como o objetivo de Kardec era que as organizações, os grupos, tivessem uma atividade muito objetiva, tivessem uma atividade voltada para a pesquisa, então ele propunha que as reuniões, e esse espaço é para dizer que é de quarta, de quinta ou de sábado, ou seja lá o dia que for, elas serão reservadas apenas aos membros da sociedade. Quem são os membros da sociedade? São aquelas pessoas que já provaram, que conhecem Espiritismo e que estão interessadas no seu estudo sério. Então, reuniões fechadas. As demais sessões, então, se havia aquelas reuniões que eram fechadas, havia reuniões que eram abertas. Poderão ser admitidos ouvintes estranhos se isso for julgado oportuno. A admissão de estranhos estará subordinada às condições fixadas pela sociedade, ou seja, o grupo poderia estabelecer condições para que pessoas estranhas comparecessem. Não obstante, ela recusará de maneira absoluta qualquer pessoa que a ela for atraída apenas por motivo de curiosidade ou não tenha nenhuma noção prévia da doutrina. Olha como Kardec era rigoroso, e isso hoje seria difícil de nós aplicarmos nas reuniões públicas, porque o objetivo da reunião pública no nosso tempo é que seja aberto às pessoas que não têm conhecimento espírita e querem começar a ter conhecimento. Naquela época, uma pessoa que se aproximasse e dizia que não sabia nada, ele primeiro dava um pacote de livro, vai ler, quando você tiver estudado, volta aqui para conversar. Era assim que ele tratava. Era assim que funcionava na sociedade parisiense. Então é um pouquinho diferente, né? As condições, os propósitos são diferentes hoje do que era naquela época. E olha aqui, de novo, aquela questão. Considerando-se que o Espiritismo visa a união fraterna de todas as seitas sob a bandeira da verdade, e tendo em vista que a sociedade admitirá membros ou assistentes sem distinção de crença, ela interdiz nas reuniões toda a fórmula de prece ou sinal litúrgico próprios a um culto especial, deixando a cada um a liberdade de fazer, em particular, aquilo que sua consciência lhe prescrever. Às vezes fica até difícil a gente examinar isso frente ao que a gente encontra em muitos centros espíritas. Nota, tudo nas sessões deve ser feito religiosamente, no sentido de recolhido, de calmo, mas nada deverá dar-lhe o caráter de assembleias de seitas religiosas. O Adonai aqui fez a abertura, dirigiu pensamentos aos amigos espirituais, ao Criador, mas ninguém saiu cantando, fazendo hosanas, né, fazendo um coro, vamos fazer uma oração em coral aqui. Não precisa nada disso. Aliás, não deve nada disso, né?
Então a simplicidade deve presidir a essas atividades espíritas. Interessante aqui também, aliás, esse trabalho do Kardec, esse projeto, ele é muito interessante. Tem algumas coisas que evidentemente aplicavam-se à época, né? A questão das reuniões muito fechadas, da própria admissão de pessoas, mas é muito interessante. A sociedade poderá, se julgar conveniente, consagrar sessões especiais para a instrução de pessoas noviças ao Espiritismo, seja através de explicações verbais, seja pela leitura regular e contínua das obras. Somente serão admitidas pessoas animadas do sério desejo de se instruírem e que serão inscritas com essa finalidade. Essas sessões, tanto quanto as outras, não serão abertas ao primeiro que chegar, nem a desconhecidos. Ou seja, só, na verdade, cursos para pessoas inscritas. Não tem porta aberta. Era rigor absoluto. O que é interessante, apesar de prescrever esse sistema tão rigoroso, tão fechado, mas ele sempre abre uma forma de se introduzir novas pessoas ao trabalho espírita, ao conhecimento espírita. Amorim, posso fazer uma pergunta? Bom, você pode fazer pergunta que você quiser, se eu vou saber responder é diferente. Com relação a isso que você está falando aí, será que também não tinha algum motivo também político na época dele? Porque a gente sabe que até lá, para criar as sociedades, era uma burocracia tremenda, não era uma coisa fácil, né, como é hoje. Então, será que esse cuidado excessivo que o Kardec tinha também não se deve a questões políticas da época dele? Pode ser. Muito embora a gente tenha que considerar que ele teve alguma dificuldade para registrar a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, porque efetivamente havia todo um ambiente político, era ditadura praticamente, né? Era um regime imperial, né? Havia sempre aqueles grupos que queriam derrubar o governo, né? Depois da Revolução Francesa, principalmente, estava sempre aquela situação de conflito, né? Então, pode ser que uma das preocupações dele fosse essa, mas eu acredito que a mais importante, porque uma vez que está registrada a sociedade, nada impede que você faça reuniões abertas dentro daquele princípio que foi estabelecido para a sociedade. Por isso que ele fala que o objetivo é estudar espiritismo. Inclusive, tem alguns artigos que falam que questões políticas ficam proibidas na sociedade. Eu nem coloquei para não espichar muito o assunto. Mas uma vez estabelecido que questões políticas não se discute, e naquela época era política mesmo, nada que pudesse tocar em política, você podia tratar nesses grupos, porque ia virar confusão, né? Certamente a polícia política da época ia cair em cima. Hoje, inclusive, nós falamos não em instituições apolíticas, mas em instituições apartidárias. Porque quando a gente fala, por exemplo, em promoção social, nós temos que falar em políticas públicas. Isso é uma forma de tratar de política. Nós não vamos trazer para dentro do centro espírita questões partidárias, porque aí a minha inclinação pode ser diferente da dele, do outro, e aí a gente vai só ficar brigando por defender partidos, e partido é uma coisa de pessoal, cada um tem a sua inclinação. Isso não tem nenhuma relação com o nosso trabalho no ambiente espírita. Então, as questões apartidárias, né? E não apolíticas. Tudo bem? Obrigado. Uma outra coisa muito interessante, e essa aqui é que deveria ser aplicada hoje em dia. Toda publicação relativa ao espiritismo que emanar da sociedade será revisto com o maior cuidado, para se eliminar dela tudo quanto seja inútil ou possa produzir um mau resultado. Os membros se comprometerão a nada publicar sobre a matéria antes de tomar a opinião de todos.
isso é muito sério, porque não apenas a gente vê entidades espíritas publicarem livros que são recebidos por médiuns nas suas casas, sem fazer nenhuma crítica, porque veio do espírito, então isso aqui está sagrado, não pode mexer, até com erros, quando no mínimo devia ser feita uma revisão gramatical, ortográfica, e às vezes aparece coisa com erro, e não é erro da gráfica. Mas pior que isso, a gente vê pessoas que se afastam do centro porque querem começar a publicar as coisas que recebem, e alguém fala para ele, não faça isso, vamos examinar primeiro. E a pessoa fica melindrada, atende a recomendação do tal espírito santificado que está dando a comunicação, que fala para ele, vai para casa porque é melhor você ficar tranquilo em casa, recebe à vontade, aí você pode publicar tranquilo. Eu conheço, pessoa conhecida nossa que fez isso, saiu do centro, foi para casa, escreveu 2 livros, que sinceramente não vale o papel em que está escrito aquele livro. E o grande problema é que isso vira má propaganda, porque uma pessoa pega um livro que está escrito que é espírita e lê aquele monte de bobagem, a culpa vai ser do espiritismo, né? As pessoas não vão saber que aquilo é contra os princípios, contra os métodos estabelecidos para o trabalho espírita. E ele coloca o seguinte item: a sociedade convida os médiuns que quiserem prestar-lhe o seu concurso a não se melindrarem com as observações e críticas a que suas comunicações possam ensejar. Ela prefere passar sem aqueles que acreditam na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que por eles se manifestam. Aliás, a Cristina Sarraf, ela comentou, né, que o sujeito lá, caramba, qual é esse nome dele lá, o baiano que publicou o Eco da Além Túmulo, que ele recebeu uma comunicação e perguntou para o espírito, mas você é você mesmo? Né? Uma ingenuidade a toda prova. Então não basta boa vontade, não basta querer fazer a coisa bem feita, tem que saber fazer. E não é fácil. Para fazer direito, né? Questiona-se muito, por exemplo, livros de médiuns famosos, conhecidos, que estão cheios de erros, de coisas estranhas. E a gente sabe como é que funciona. A pessoa recebe, pega aquele calhamaço de manuscrito, manda para a editora, ninguém olha, ninguém põe a mão naquilo. Médiuns conhecidos, médiuns respeitados, são tomados como médiuns acima de qualquer suspeita. Não existe isso. Não existe médium acima de qualquer suspeita. E não existe espírito acima de qualquer suspeita, porque nós somos todos sujeitos a falir na nossa capacidade de interpretação das manifestações. Mais uma vez, Kardec fala sobre a importância do grupo. As despesas havidas com a sociedade, se houver, e naturalmente vai haver, porque uma sociedade vai precisar no mínimo de uma sede, por pequena que seja, serão cobertas por uma cotização, cuja cifra, emprego e forma de pagamento ela mesma fixará. Nesse caso, a sociedade nomeará o seu tesoureiro. E mais, fica expressamente estipulado que essa cotização será paga somente pelos membros propriamente ditos da sociedade e que, em nenhum caso, sob qualquer pretexto, será exigida ou solicitada uma retribuição qualquer aos ouvintes ou visitantes eventuais como direito de entrada. Kardec está martelando aqui em uma questão muito séria. A participação em atividades espíritas não pode ser tratada como espetáculo, porque se você cobrar ingresso para as pessoas entrarem, isso é espetáculo. Não se admite isso. Então, apenas as pessoas que são responsáveis, são membros da sociedade, é que entre eles vão se cotizar, seja uma cotização variável, seja uma cotização fixa,
para sustentar aquela sociedade. Bom, eu sei que tudo isso aqui que eu estou falando, vocês já conhecem, já fazem, e eu coloco aqui, com isso compreende-se que o ambiente espírita deve ser respeitoso, mas não religioso. Por que religioso? Dogmático, hierárquico, cultual, iniciático, paramentado, ritualístico, etc. Tudo que vocês já sabem. De forma a não criar desconforto a qualquer pessoa que deseje travar conhecimento com o espiritismo. Se nós não tomarmos esse cuidado, a pessoa chega aqui e vai encontrar um ambiente cheio de rituais, ela não vai gostar e vai embora. Pode ser até que alguma goste, mas como é que a gente vai saber, para cada pessoa que entra, qual é o ritual que ela gosta? Não tem sentido, né? Em qualquer ação na instituição espírita, o correto procedimento é necessário, devendo ser, portanto, um farol na sociedade. Como sempre clamamos por justiça e honestidade, devemos buscar ser exemplo do que propomos a despeito de imperfeitos, por muitas vezes cometermos erros. Tem alguma dúvida? Será que alguém é perfeito que jamais comete um erro? E se nós somos um grupo de pessoas, provavelmente muitos erros são cometidos. Mas nós temos um destino, né? Nós temos um propósito. Nós queremos buscar a correção, não perfeição, a correção. Tudo bem. A Cristina Sarraf, inclusive, ela indicou vários livros para serem analisados, né? Eu, infelizmente, não pude assistir as outras duas porque não estava no ar, mas eu estou ligado. E eu chamo aqui não apenas a Revista Espírita, que é, infelizmente, pouco consultada, como o projeto Allan Kardec. No projeto Allan Kardec, além do material do CEDOR, que é patrocinado pela FEAL, existem mais 2 grupos que estão trabalhando e oferecendo material. Um é do Carlos Sete, de Jacareí, e outro é o do Adair, que é o ACOL. O Carlos Sete é o CSI do Espiritismo. Não sei se vocês já olharam na internet. Se não, procurem lá CSI do Espiritismo, que tem bastante material. E o Adair com o ACOL, Allan Kardec Online. É um material que ele mesmo foi para a França, ele conseguiu achar um camarada que tinha lá uma quantidade de material e conseguiu comprar do sujeito. É um negócio até meio complicado de falar, mas ele conseguiu. E ele está fazendo a tradução, a transcrição, tradução, publicação. Então são 3 grupos que estão alimentando esse projeto Kardec na Universidade Federal de Juiz de Fora. Algumas pessoas perguntam, mas por que colocar numa universidade federal e não numa instituição espírita? Justamente para que não haja a vinculação do projeto, que é um projeto de documentação, a uma instituição espírita, para que as pessoas de fora do movimento não enxerguem nessa publicação, sob os auspícios de uma instituição espírita, um trabalho com viés, procurando distorcer eventualmente alguma coisa para favorecer o espiritismo. A ideia não é favorecer nem desfavorecer. A ideia é simplesmente publicar todo o material que for encontrado. Ele é publicado no seu original, uma foto do original, é feita uma transcrição, ou seja, ele é escrito de novo numa forma mais legível, porque o manuscrito daquela época, às vezes, é quase ininteligível. Então tem pessoas que conhecem bem francês e que fazem a transcrição, ou seja, digitam em francês, depois um outro grupo pega esse material, confere se a transcrição está de acordo e aí faz a tradução para o português. Então são os 3 tópicos que são publicados, que é para não ter dúvida de que o material é realmente a reprodução do material original.
É muito interessante. Eu até sugiro que um dia vocês convidem o Adair, que ele é muito acessível, para falar a respeito desse trabalho. É muito bacana. Esse aí eu acabei esquecendo de corrigir, por causa desse estouro aqui embaixo. Então eu coloco aqui para nós avaliarmos a questão da adequação das nossas casas ao momento em que a gente vive. Porque todo tempo a gente está enfrentando novos desafios. Nós acabamos de passar, ou acabamos de vivenciar, ainda estamos vivenciando, a pandemia provocada pelo coronavírus, que provocou um tumulto na sociedade inteira, inclusive no meio espírita. Ao mesmo tempo em que nós precisamos nos resguardar, até porque nós não somos mais jovenzinhos e precisamos nos resguardar, né? Nós somos um grupo de risco em boa parte do movimento espírita. Ao mesmo tempo, tem pessoas que dependiam de assistência social. Então, foi uma situação difícil. Uma das sociedades vizinhas nossas, lá da USE Ibirapuera, que eles faziam a distribuição de cestas, eles passaram a contratar uma empresa para fazer isso. Então, eles juntavam o dinheiro, pagavam a quantidade de cestas que eles precisavam e a empresa fazia as entregas. Então, um esquema profissional em que preservava a saúde de todo mundo, mas mantinha a entrega dos materiais. Muitas vezes, as pessoas se preocupam com a quantidade de frequentadores no centro espírita. E a pessoa vê um salão assim, cheio de cadeira vazia, e põe a mão na cabeça: precisamos inventar alguma coisa para fazer esse centro encher. Será que o que importa é o centro cheio ou o centro realizando um trabalho de qualidade? Eu sinto que eu estou falando aqui para pessoas que já sabem o que está acontecendo e já sabem como fazer, né? Mas fica a lembrança de que a nossa atenção deve ser para a qualidade do trabalho que a gente realiza. Porque não é a quantidade de pessoas que estão enchendo as cadeiras do centro espírita que vai dizer se o trabalho está sendo bem feito ou não. Muitas vezes nós já vimos nas nossas andanças pelo movimento espírita muita casa cheia de gente e vazia de conteúdo. Ao passo que as casas onde nós temos um estudo mais sério, mais bem orientado, geralmente nós temos poucas pessoas. Então aqui apenas um refinamento daquilo, né? As crises existenciais. Por que crises existenciais devem ser atendidas quando a pessoa? Porque precisa de esclarecimento sobre a vida espiritual, né? Dificuldade financeira, de repente a gente precisa fazer um trabalho de promoção social, não apenas assistência social. Muitas vezes a gente tem casas espíritas que os dirigentes têm orgulho de apontar as pessoas que há 10, 20, 30 anos, 50 anos participam da assistência social. Não foi feita promoção nenhuma. Ou seja, a pessoa era necessitada e continua necessitada de atenção básica, elementar. Qual foi o esforço para que a pessoa tivesse uma melhoria na vida? Porque é isso que interessa. É fazer com que as pessoas mudem a sua situação, mudem o seu estado social, para não precisar, pelo menos não tanto, de assistência social, de doações. E assim por diante. Cada necessidade precisa de uma ação específica. Bom, eu já passei da hora, né? Então, terminando. Esse trabalho todo, quando a gente realiza tudo isso, seguindo essas abordagens,
a questão aqui era, estamos contribuindo para um mundo melhor? Nós vamos contribuir para um mundo melhor quando nós fazemos isso bem feito e nós transformamos a vida das pessoas. Algumas pessoas pensam que espiritismo é para transformar os outros. E espiritismo é para transformar cada um de nós. E se transformar cada um de nós, nós viveremos melhor conosco, né, com os nossos problemas e com os problemas dos outros. E viveremos mais em paz. E com isso nós estaremos exemplificando uma forma de viver. E possivelmente outras pessoas perceberão isso e quererão saber por que a gente vive bem, apesar de todo o tumulto social. E provavelmente se interessarão em conhecer, pelo menos, os princípios elementares do Espiritismo. Por isso é que nós dizemos que o Espiritismo não é proselitista. A gente não vai na rua, na praça, agarrar as pessoas pelo braço e dizer: você precisa ler esse livro vai te salvar. Não. Nenhum livro, nem o livro dos Espíritos, salva ninguém. Cada um precisa introduzir em si os conhecimentos necessários para se salvar. E salvar no sentido de melhorar de vida, não apenas materialmente, porque o melhorar de vida materialmente nem sempre é o significativo. Muitas vezes a gente não consegue mudar de emprego, não consegue mudar de profissão, mas passa a viver melhor porque vive em paz. O Onivaldo, que participa conosco de Momento Espírita, inclusive no programa de ontem, ele usou uma expressão muito interessante. É melhor nós vivermos de bem com a vida do que estarmos bem de vida. Às vezes a pessoa está bem de vida, mas não está de bem com a vida. Será que a gente está contribuindo para um mundo melhor, então? O progresso de cada um vai fazer o progresso da sociedade. É claro que não basta a gente ficar recolhido em nossas casas como se fosse uma bolha, como se fosse um ambiente isolado do mundo. Aliás, um dos temas do Congresso, para quem já leu o programa sabe, viver no mundo sem ser do mundo. Será que é um isolamento? Ou é vivermos rodeados pela correria, pelo desespero, pelo dinheiro, mas sabermos que o nosso objetivo não é exatamente esse e procurarmos influir nessa sociedade? Então a gente não pode viver em bolhas, a gente não pode viver fechado em um mundo de fantasia. Quando todos nós agimos da melhor maneira que nós conseguimos, pelo conhecimento que a gente adquire, nós efetivamente ajudamos a fazer um mundo melhor, sendo inclusive responsáveis, mais responsáveis pelo voto, sem ir atrás da emoção, aquele sujeito que faz aquele discurso maravilhoso que empolga multidões, mas é um discurso vazio. O que essa pessoa fez efetivamente para merecer o nosso voto? Então, quando nós formos mais responsáveis, mais conscientes de nossa posição perante o mundo, nós ajudaremos a fazer um mundo melhor. Portanto, estaremos ajudando no progresso do mundo. Sempre são tempos difíceis, né? A cada tempo, as suas dificuldades. Isso já foi dito muitas vezes. Mas se nós formos responsáveis conosco próprios e com aqueles que estão em torno de nós, nós vamos superando todas essas dificuldades, que na verdade não são dificuldades, são desafios. Desafios que, como eu disse lá no começo, quando a gente entra no centro e recebe uma tarefa, a gente enfrenta aquela dificuldade e encara como um desafio que, quando a gente vence, o resultado é o nosso aprendizado, é o nosso crescimento. Então, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência de vocês,
a colaboração de vocês. E fica aqui o meu cumprimento, meu abraço pela sociedade. 80 anos não é para qualquer um. Eu tenho certeza que a casa ainda vai persistir por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Amorim, mais uma vez nós agradecemos a sua palavra para conosco, né, para que reforce essa questão que nós não somos espíritas por acaso, né? Então, acho que estamos aqui. Então, nós leva o nosso abraço, nossa gratidão. E quem quiser depois, essa gravação vai estar disponível também, para a gente ler, refletir com calma, né? Que fica inclusive o texto que está sendo apresentado, então vai ajudar bastante. E possamos ouvir depois o Amorim também no Momento Espírita, que continua nos programas, que acho bastante interessante, tá bom? Então nós vamos agora passar para o encerramento.